Boa noite, irmãos. Vamos louvar? Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Seus sonhos devem participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E mereci a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, tudo bem? Eu sou Israel, é o Pedro e a Ângela. Nós estamos mais uma vez felizes em estarmos juntos aqui com vocês. Nós vamos aproveitar esse momento para orar e agradecer a Deus por essa oportunidade e porque Deus tem nos abençoado até aqui. Vamos orar. Deus, obrigado pelas tuas bênçãos, as tuas misericórdias e o teu cuidado, Deus. Obrigado por que o Senhor tem cuidado das nossas famílias, tem suprido nossas necessidades, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar com a igreja nesse momento. Senhor, abre os nossos corações ao que Tu tens para falar. Nos dê discernimento e sabedoria, Deus, para compreender a Tua palavra e a praticar. Deus, cuida da Tua igreja, das suas necessidades. Obrigado porque até que o Senhor tem
nos conduzido, Deus, tem conduzido a história conforme a tua boa vontade. Obrigado pelo consolo, Deus. Obrigado pelo descanso que temos encontrado em Ti. Obrigado porque em meio à pandemia o Senhor resplandece sobre as nossas vidas a esperança, Deus, que só há em Ti. Obrigado, Deus, porque mesmo com as dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado alternativas, Deus, tem nos dado soluções às questões que aparecem. Louvamos o Teu nome, rogamos as Tuas misericórdias entre as nossas falhas, Deus, e pedimos que o Senhor nos ensine. Abençoa a Tua igreja nesse dia e nos abençoe. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Graça e paz. Neste mês de novembro nós temos meditado nas pregações dominicais sobre encontros preciosos em que seres humanos, pessoas de carne e osso, que nem você e que nem eu, tiveram com Jesus Cristo. Cristo oportunizou a estas pessoas a possibilidade de acessarem, de terem contato com o Deus conosco, o Emanuel, o Cristo, o Messias. E em cada oportunidade, nós temos percebido o quanto que Cristo é transparente, o quanto que Cristo é verdadeiro e o quanto que Ele, cara a cara, olho no olho, comunica a verdade para as pessoas. Aprendemos, por exemplo, no domingo anterior, que Cristo, Ele passou por Samaria e lá em Samaria encontrou uma mulher no poço, aquela mulher samaritana, uma mulher com uma vida totalmente desregrada, passando por muitas questões de cunho moral, de cunho emocional e de cunho espiritual, como nós podemos aprender, uma mulher com muitas dúvidas. Mas nós aprendemos que aquela mulher, ao ter o contato com o Salvador, agarrou com uma força sem igual a oportunidade de ter a vida transformada e a vida mudada. Hoje, nós queremos tratar também de um outro encontro que o Cristo oportunizou a uma pessoa. E eu quero que nós prestemos bastante atenção para vermos o desdobramento, para vermos o desenrolar dessa história e avaliarmos no final de tudo como foi que aquele ser humano que encontrou Cristo foi ou não abençoado com aquela oportunidade. Vermos também como o Cristo, cara a cara, falou, olhou, instruiu e abençoou a vida da igreja através daquela oportunidade. A história de hoje está registrada no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, do versículo de número 16 ao versículo de número 22. Eu quero mais uma vez pedir para você abrir a sua Bíblia, abrir o dispositivo eletrônico, independentemente se você tem a Bíblia de forma física ou digital, que você, por favor, abra e vamos acompanhar. É o momento também de você, se ainda não fez, divulgar, compartilhar, chamar pessoas para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer nesta oportunidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, no versículo de número 16 a 22, que nos diz a verdade preciosa. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Se domingo passado nós tratamos sobre a mulher de Samaria, do poço de Samaria, uma mulher com problemas morais, problemas espirituais, problemas religiosos, problemas sociais, hoje eu quero falar sobre a história de um homem que a história encontra-se registrada nos 3 evangelhos. Mateus vai dizer que ele era um jovem. Aliás, no começo da exposição, no versículo 16, vai até dizer que é alguém, e é no versículo 20 que a gente vai descobrir que se trata de um jovem. O Evangelho de Marcos, por sua vez, vai apenas dizer que era um homem. Já Lucas, o médico amado, vai dizer que se tratava de um certo homem de posição. Todos os 3 evangelistas são unânimes em dizer que se tratava de alguém do sexo masculino, muito rico, mas muito rico mesmo. O cara era cheio da grana, cheio das posses, cheio do poder financeiro e também de status social, que tinha uma função na sociedade que ele vivia, de uma maneira que ele era um homem de posição. Um homem bem-sucedido, um camarada empreendedor, um camarada que tinha muitas, como diz Lucas, muitas e muitas propriedades. O que me faz lembrar, quando olho para este jovem homem rico, bem-sucedido, é o perfil que nós vemos muitas vezes, né, na atualidade, daqueles homens entre 25 a 40 anos que estão na mídia falando da sua performance financeira, de como ele investe os seus recursos, de como que ele é um bom administrador, de como que ele consegue fazer com que as metas sejam cumpridas, os valores sejam aumentados e as cifras se avolumem, e cada vez mais ele vai se tornando alguém de posse, de destaque no meio da sociedade. De maneira que ele é convidado, ele é benquisto, as pessoas gostam de estar ao lado dele para tirar selfie, para ouvi-lo, para entrevistá-lo, estão atrás de saber como é que ele pode dar consultorias. E aí o canal do YouTube dele é cheio, é lotado, ele assina podcasts. É a ideia daquele camarada que muitas vezes aparece todo performado, com os braços dobrados, olhando com aquele olhar de bem-sucedido. Parece-me que é esse camarada aí, né? E eu olho para este texto e nós vamos ver hoje, e eu gostaria de falar um pouco sobre o que podemos aprender no encontro do homem rico e Jesus. O que podemos aprender no encontro do homem rico e Jesus? Primeira verdade que nós encontramos neste texto
encontra-se no versículo de número 16. O texto vai dizer que o que nós podemos aprender no encontro deste homem rico com Jesus Cristo é, primeiro, que há pessoas que praticam a religião centrada no eu. Existem pessoas na face da terra que praticam a religião centrada no eu. Versículo 16 diz assim, acompanha comigo. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou, Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Olha só, meus irmãos, dê uma olhada de uma forma bem atenciosa e você vai perceber que este rapaz, este jovem bem-sucedido, de alta posição, alguém rico, cheio da grana, ele é alguém que demonstra que ele acredita que pode alcançar a vida eterna fazendo algo de bom. E o texto vai dizer que ele chega para Cristo e fala, Mestre, que farei eu de bom? O que eu tenho capacidade para fazer? Mestre, ele está se colocando então da seguinte maneira, Mestre, eu sou capaz de fazer algo para conseguir a vida eterna. Ele está se colocando como alguém que possui condições de, através do seu esforço, da sua performance, da sua própria capacidade, alcançar a vida eterna, alcançar a salvação. Eu olho para este rapaz e fico pensando que isso era muito típico dele. Por quê? Porque ele havia conseguido, pelo menos o que o texto diz, muitas propriedades, muitas riquezas. Ele era um homem de posição, provavelmente um bom articulador, um bom investidor, alguém que sabia manejar as cifras, que sabia movimentar a bolsa de ações, vamos assim dizer, né? Lá de Jerusalém, fazer os devidos investimentos, ou seja, ele era hábil, ele era capaz. E ele então vai querer ganhar um tesouro que a Escritura fala que é um tesouro espiritual, a vida eterna. Ele talvez imaginou que fosse mais um negócio, mais uma oportunidade de investir, fazer um investimento aqui para alcançar um tesouro na eternidade. Ele estava à procura, talvez, de aumentar e fazer algo para aumentar a sua galeria de conquista. Já tinha tido tanta coisa, por que não agora empreitar e tentar ganhar algo no plano eterno, através das suas próprias habilidades? Por isso ele vai dizer, que farei eu de bom? Porque ele acha que pode fazer alguma coisa de bom, porque ele acha que é capaz de fazer algo de bom. E ele vai então tentar obter o tesouro dos tesouros, o maior de todos os tesouros, a vida eterna. E agora eu quero refletir com você. Pare para pensar comigo o que é a vida eterna. Eu quero tentar explicar a vida eterna falando primeiro o que é a morte eterna. A morte eterna é o eterno afastamento de Deus. A morte eterna é a eterna ausência da graça de Deus na vida de uma pessoa. E nós sabemos que a morte eterna chega no final de uma vida sem Cristo Jesus. De maneira que o contrário é verdade. O que é então a vida eterna? A vida eterna é a eterna comunhão com o Deus gracioso. A vida eterna é a certeza indelével de que, ao fecharmos os olhos aqui, abrimos estes olhos na augusta presença do eterno gracioso Deus. Nós já podemos viver a vida eterna aqui, vivendo como filhos ressurretos de Deus, filhos
amados do Pai. Então, a vida eterna, como nós aprendemos, é Jesus Cristo. Onde estiver Cristo, a vida aí está. Mas note só, ele acredita que pode obter isto que eu disse através da capacidade dele, através da própria força, através das habilidades. Mas isto demonstra que aquele jovem estava afetado pela crença da autoconfiança, da autojustificação, porque vida eterna envolve salvação. E salvação, eu, você, nós, sabemos que para alguém ser salvo, ele precisa ser justificado por Deus. E ele está então dizendo, olha, o Cristo, eu tenho, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu sou aí? Como é que eu faço para obter esta salvação? Ele está então afetado pela crença da autoconfiança. Eu queria só fazer uma consideração. Aliás, as pessoas que mais deram dificuldade para Jesus, não que Cristo não pudesse superar, mas que trouxeram oposições, que armaram arapucas, que quiseram colocar Jesus em xeque e até mesmo matar aqueles que seguiam a Cristo Jesus, foram pessoas que achavam que eram boas o suficiente, que eram justas, que eram perfeitas, literalmente falando. Cristo vai então mostrar para aquele homem que as coisas não são bem assim. Aliás, não só naquela religião centrada no eu daquele moço, nós encontramos inúmeras e inúmeras religiões na face da terra que ensinam, que instruem que o homem é capaz de adquirir a vida eterna. Pasme você, na Índia, multidões que desejam a salvação deitam sobre camas de pregos ao sol ardente, acreditando que aquilo pode dar a eles vida eterna. Ou seja, eles vão sofrer, eles vão se penitenciar a tal ponto de deitarem numa cama de prego ao sol ardente, acreditando que com este ato, na força deles, eles vão conseguir a salvação eterna. No Brasil também não é diferente. Quantas e quantas religiões não ensinam que é pelo esforço do homem, que ele tem que fazer sacrifícios, que ele tem que se penitenciar também, que ele tem que de repente ir de joelho daqui até a distância tal para poder obter uma graça, para poder obter uma salvação. Estas construções religiosas apontam para um ser humano, para um devoto, vamos assim dizer, que acredita, que confia em si mesmo para obter a salvação. É comum até você conversar com amigos, colegas, e você ouve e você vê esta característica deste jovem também na vida deles. Pessoas que acreditam que podem obter a salvação pela força do braço delas mesmas. Até aqui nós aprendemos que o encontro deste homem rico com Jesus evidenciou que há pessoas que praticam a religião centrada no eu. Mas o que nós podemos aprender demais? Aprender além. Aprendemos também que neste encontro do homem rico com Jesus, aprendemos que Cristo anuncia que não há possibilidade daqueles que praticam a religião centrada no eu acessar a vida eterna. Não há possibilidade de quem pratica a religião da autoconfiança acessar a vida eterna. Aonde está isso, pastor? Versículo de número 17. Nos diz assim, acompanhe comigo. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um.
Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha, veja só, como é que Cristo mostra de que não há como ninguém que acredita que é bom acessar a vida eterna pelos seus próprios méritos, pelo fato dele ter condições para ele ser uma pessoa boa, por ele fazer algo que vá justificá-lo perante Deus. Cristo vai mostrar com uma pergunta e uma afirmação. Por que me perguntas acerca do que é bom? Ele fala, bom só existe um, ou seja, bom só existe um. E você sabe muito bem que este um aí é Deus. Você vai ver que em outras oportunidades dos outros textos, Jesus vai falar, bom somente é Deus. Então, aqui nós podemos aprender então que Cristo está virando para ele e fala, poxa, por que você está me perguntando aquilo que é bom? Ou seja, que você é bom. Ou seja, por que você está me perguntando acerca do que é bom? Bom só existe um, ou seja, você não tem condições de fazer aquilo que é bom para salvar-se, para acessar a vida eterna. E você, pegando uma outra oportunidade num outro texto, você vai ver que ele vai falar que bom é só Deus, ou seja, somente em Deus reside aquilo que é bom para comunicar salvação e vida eterna. Bom só existe um. Então, aquele homem não era bom. Não possuía a bondade que poderia comunicar salvação. Por quê? Porque nenhum homem é bom a tal ponto. A tal ponto. Ah, pastor, prova para mim isso na Bíblia. Toda a tentativa, toda a nossa tentativa em se auto-justificar se traduzirá em fracasso. Por quê? Porque Paulo, certa feita, escrevendo aos irmãos de Roma, asseverou de uma forma muito clara, como está escrito, não há um justo sequer, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3. Nós precisamos entender que todo mundo pecou e todo mundo está afetado. Então não há ação na nossa vida que possa comunicar efetivamente, eficazmente a autojustificação e assim processar a salvação no nosso coração através dos nossos próprios méritos. Eu quero então dizer para você que não há um sequer bom. Tá todo mundo enrolado. Eu certa feita conversava com o presbítero Cláudio e eu comentei com ele, Claudião, meu irmão, a verdade é uma só. Tá todo mundo no mesmo nível. Seja a mulher de Samaria, seja a pecadora que ungiu os pés de Jesus, seja aquele que disse não e foi, seja aquele que disse sim e também não foi. É todo mundo no mesmo nível. Está todo mundo corrompido. Não há como acessarmos a vida eterna através dos nossos próprios méritos. E é isto que Jesus está trabalhando com aquele rapaz, dizendo, bom só existe um, é só Deus. Que bênção, né? Porque nós sabemos, como diz João, que Cristo e o Pai e o Filho são um. Que bênção é saber também, meu irmão, minha irmã, que Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Por isso que quando o anjo veio falar com Maria, disse, e ele será chamado o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então aquele jovem estava diante de Cristo, o Deus Filho, o Emanuel,
o Deus conosco. E ele, que era bom, estava instruindo aquele jovem, dizendo a ele que, na verdade, no interior, o jovem que estava tentando se auto-justificar, tentando firmar uma ligação, uma religação com o Eterno Pai, através dos seus próprios méritos, ele, se persistisse naquela prática, não conseguiria obter a salvação. Por quê? Porque bom só existe um. Porque não se consegue acessar a vida eterna através dos próprios méritos? Cristo vai continuar a dizer. Por quê? Porque o ser humano, ao tentar cumprir a lei para se auto-justificar, termina por se declarar um arrogante. Versículo de número 17 vai dizer, acompanhe comigo: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí você vai começar a perceber a arrogância do cara. Ele respondeu, e ele lhe perguntou, quais? Olha, irmão, vamos ser sinceros. Se ele tivesse escutado o sermão da montanha, ele já ia ver que ele não conseguiria cumprir nenhum. Jesus, lá no Sermão da Montanha, deixou claro. Vocês ouviram falar do homicídio? Aí Cristo já vai matar a pau, falando, olha, se você desejou no coração, você já matou. Outras oportunidades em que Cristo fala, eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Então você vai ver Cristo ensinando como é que se cumpre a lei. Se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você já adulterou. Se você ouviu lá, não matarás, mas se você falar para o outro e chamá-lo de tolo, você já o matou. E você já está sendo digno de ir para o inferno. De ir para o inferno. E este camarada ainda vai perguntar quais mandamentos ele tem que cumprir, porque ele é bom, porque ele consegue, porque ele é melhor, porque ele é o cara que tem toda a performance para poder fazer, ele acredita nisso. E Jesus, na sua paciência, vai falar para ele alguns mandamentos, mas propositado para levá-lo à reflexão. Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus pega o segundo bloco de mandamentos, aqueles que falam do trato para com o próximo, e coloca nas mãos dele. Ele ali já deveria parar e falar assim, eu não consigo. Mas ele vai ser um tanto quanto arrogante. Veja qual a resposta que ele dá. Replicou-lhe o jovem. Tudo isso tenho observado. Numa outra oportunidade, num outro texto, vai dizer que eu cumpro isso desde a minha juventude. E aí ele continua, eu sou o cara, eu faço tudo isso aí, ó. Tudo, sou bom, não erro, não falho, honro meu pai e minha mãe, ou seja, no sentido pleno, nunca desejei abandonar, ai, que dá trabalho, tem que levar no carro, ai, que coisa chata, mãe, hospital, ai, não tem jeito, pega Uber, não é assim? Né? Naquela época não tinha Uber, mas agora tem. Enfim, o que acontece? Ele está dizendo que ele é bom para poder fazer o negócio acontecer. Perceba, ele está no detalhe, replicando lá atrás. Eu tenho condições de fazer aquilo que é bom para poder acessar. E aí ele vai dizer, que me falta ainda, Jesus? O que é que me falta? Olha, eu tenho condições. E aí Jesus vai dar uma outra, podemos assim dizer, um chacoalha no cara de uma maneira que aí a ficha dele vai cair. Por que não conseguimos acessar a vida eterna através dos nossos próprios méritos? Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos.
Onde está isso, pastor? Veja o que diz o versículo de número 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O que Jesus está querendo demonstrar neste verso de número 21? Aí, pastor, se ele vende, então ele vai conseguir, né? Através dos méritos dele, né? Não é isso que Cristo está querendo mostrar. O que Cristo está mostrando para ele é que, em hipótese alguma, ele vai conseguir acessar a vida eterna através dos próprios méritos. Por quê? Porque o versículo 22 vai evidenciar algo terrível no coração daquele homem. O versículo 22 vai dizer que quando ele escuta a palavra para vender os bens e dar aos pobres, e ele vai ter o tesouro no céu, que ele tanto estava falando que queria, ele, ao ouvir aquilo, foi duramente contrariado, como nos diz Marcos. E aí ele se afasta. E ele deseja então se afastar daquele que estava tirando dele aquilo que ele mais adorava. O que, irmãos? As propriedades, o dinheiro, a riqueza dele. O que acontece? A reação descrita no versículo 22 evidencia que no coração daquele homem havia um templo, um altar erguido ao Deus Mamon, ao Deus da riqueza, e é o Deus do dinheiro, e era a este Deus que ele adorava, era a este Deus que ele servia, era a este Deus que ele se submetia, era a este Deus que a vida dele prestava culto. Assim, Cristo vai mostrar para ele, para aquele jovem, que ele havia literalmente falado, literalmente demonstrado para todo mundo que ele não era perfeito. Por quê? Porque ele descumpriu o primeiro mandamento. Adorarás, não adorarás outros deuses. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o coração, de todo o seu entendimento. E ele amava e adorava e servia e usava todos os seus dons, habilidades para servir à riqueza, para servir ao dinheiro. Com isso, eu não estou dizendo aqui que ser rico é pecado. Não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário, Jó foi um homem extremamente rico. Abraão foi um homem extremamente rico. José de Arimateia foi um homem extremamente rico. Nós temos inúmeras passagens de pessoas que possuíam recursos, que possuíam dinheiro, que possuíam grandes cifras. Mas o detalhe é que essas pessoas não eram possuídas pelo dinheiro. Elas não prestavam culto ao dinheiro. Elas não se submetiam à lógica e à plataforma e à performance do dinheiro. Antes, o dinheiro era um excelente servo para elas. Por quê? Porque no nosso coração não pode estar erguido nenhum outro altar. E talvez você não tenha o problema com o dinheiro, mas o seu coração impede você de acessar a vida eterna, porque dentro do teu coração existem outros altares levantados. E você precisa, diante desta oportunidade que hoje lhe é dada, refletir sobre o que é que você tem feito quando encontra com o Cristo domingo após domingo, dia após dia, com mensagens que lhe são enviadas. Será que quando você é chamado a uma tomada de decisão,
você também faz que nem este jovem? Vira as costas, sai triste, contrariado, porque Cristo está pedindo, porque Cristo está orientando que falta você largar, abrir mão, deixar coisas que estão tomando o lugar de adoração no seu coração. Pastor, mas eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não minto, eu cuido do meu pai e da minha mãe. Mas você sabe que existem questões aí dentro que tomam o lugar e que muitas vezes têm te impedido de adorar a Deus em espírito e verdade. Tiago diz assim, porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em um ponto se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se alguém adultera, não adultera, porém matas, vem a ser transgressor de toda a lei. E você precisa entender que o que Deus fala, que a questão é muito séria. E eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. Porém, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:4. A alma que pecar, esta morrerá. Jesus então termina aquela tese mostrando que aquele camarada não era perfeito. Ninguém é perfeito. Por isso ninguém pode achar que pode alcançar a vida eterna por ser bonzinho, por ser legal, por não fazer isso ou por não fazer aquilo. É isto e esta é a verdade. Esta é a verdade. Agora, diante daquele cenário, os discípulos vão até Jesus e Jesus instrui eles e fala assim para eles: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas você pode colocar aí, talvez o seu problema não é com a riqueza, mas talvez o seu problema é com a vida desregrada, a vida de mágoa, a vida de lascívia, a vida de mentira. Você pode colocar isso daí aí. E Jesus está dizendo que é impossível. E os discípulos, ouvindo aquilo, ficaram maravilhosos e falaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Tem uma outra tradução: quem é que pode se salvar? Jesus olha e fala que o que é impossível para os homens, isto é impossível para os homens se salvar. Mas para Deus tudo é possível. Aqueles que confiam no próprio braço, independentemente de qualquer coisa, estes jamais alcançarão a vida eterna. Os que se acham bonzinhos, os que se acham os melhores, jamais alcançarão a vida eterna. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Porque tudo depende de Deus. Tudo é por Deus. Cristo, certa feita, usando a boca de Paulo, orientou a igreja de Roma: terei misericórdia de quem aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem aprouver ter compaixão. Assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Romanos 9, 15 e 16. E o que me deixa mais assim é que aquele rapaz estava cara a cara com o doador da vida. Fico pensando, aquele jovem querendo comprar a salvação, querendo acessar a salvação através dos méritos próprios. Contudo, não era e não é e nunca há de ser. A vida eterna não pode ser comprada, antes ela é dada. Jesus certa feita falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. Certa feita, um garoto havia feito um barquinho. Pegou uma
pedaço de madeira, com habilidade, cortou, arrumou, montou, fez um barco belo, bonito, lindo, bem acabado, colocou uma vela e próximo de um grande lago se aproximou e aquele lago estava ali e ele colocou o barco e o barco para lá e para cá e ele brincava com o barco, ele tinha comunhão com aquele barco e de repente algo aconteceu, veio uma pancada de vento e acabou impulsionando aquele barco para fora, e aquele barco acessou a correnteza e desceu e o menino perdeu aquele barco. O menino ficou triste com aquela situação. Certa feita, ele, cumprindo a ordem do pai, foi até o vilarejo para levar outros produtos da marcenaria. Andando no vilarejo, avistou em uma loja o barquinho dele, posto na vitrine, com a placa Vendes. Ele então foi até aquela loja, acessou o vendedor e disse: este barquinho é meu, o senhor pode fazer o favor de devolver-me? O vendedor respondeu: você só pode levar este barquinho se comprá-lo. O menino voltou para casa, trabalhou, pagou literalmente com suor, adquiriu dinheiro, voltou lá e comprou o barquinho. Ele pega então o barco nos braços, leva para casa e diz para ele: barquinho, você agora é meu 2 vezes. 2 vezes. Primeiro, porque eu te fiz. E segundo, porque eu te comprei. Assim foi com Cristo. Primeiro, Cristo nos fez. O Deus Pai, usando a boca eterna, que é o Logos Criador, nos fez. Nós nos perdemos por causa dos nossos pecados. Cristo, o Filho, veio, trabalhou, verteu o sangue carmesim, pagou um alto preço para nos resgatar. Hoje, Cristo te chama. Hoje, há um encontro com Jesus. E eu te pergunto, você será que nem as outras 2 histórias passadas de que, como uma mulher ou como um homem, tiveram a vida encontrada com Cristo, ao ouvirem a voz de Cristo, se renderam a Jesus Cristo? Ou você será como este homem que nós vimos hoje? Mesmo vendo, mesmo ouvindo e mesmo recebendo uma orientação tão preciosa, decidiu não seguir. Hoje é o tempo aceitável da salvação. Você agora é meu 2 vezes, disse Jesus, porque eu te fiz e porque eu morri na cruz e paguei um preço para ter você. Vamos orar? Deus, que este que está nos ouvindo, que este que está cultuando, que este que está recebendo esta mensagem, até num outro dia, em um outro lugar, sei lá aonde que esta mensagem vai chegar. No nome do Senhor Jesus, quebra todo e qualquer altar que possa estar no coração e que impede esta pessoa. Deixe claro para ela que ela também precisa. Deixe claro para ela e comunica a vida e a vida eterna. Deus,
Esta pessoa, nesse instante, ora, confessando que é pecador. Ela diz, Deus, diante do teu altar, nós somos pecadores, nós pecamos contra ti, Senhor, e nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Por isso, nós te pedimos, Pai, apaga as nossas transgressões. Nós cremos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. E não há nada em nós, mas há tudo em Ti para promover a vida eterna. Porque, Deus, nós queremos que no findar da vida aqui, nós possamos contemplar a vida maravilhosa que está reservada àqueles que se renderam, àqueles que, ao ouvirem a voz de Cristo Jesus, resolveram seguir, caminharam em sua direção, porque o Senhor chamou, porque o Senhor vivificou. No nome de Jesus, amém. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas e sempre presentes consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida, meu irmão, e repouse sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que Deus te abençoe.